Uma das coisas engraçadas na crítica à desigualdade é que ela esquece duas coisas sobre capital. E é que capital financeiro nem sempre é fungível e que a maior parte do capital não é mensurável. Então não tem como você realmente saber a verdadeira desigualdade no mundo. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, capital financeiro não é fungível. O que é fungibilidade? É a habilidade de você trocar alguma coisa por outra e ninguém se importa. É a coisa ser igual a outra. Por exemplo, você tem R$ 50 na sua carteira. Eu vou na sua carteira e troco a sua nota de 50 por 5 notas de 10. Você liga. Nada mudou, certo? Ou seja, as notas, dinheiro é fungível entre si. Se eu tirar uma nota de R$ 50 sua e te der outra que tem um código diferente, que tem um número de série diferente, ninguém se importa. Ela é fungível. Agora, só porque duas coisas têm o mesmo valor financeiro, não quer dizer que elas são fungíveis. Explico. Se uma pessoa tem R$ 1 milhão em grãos de trigo, ela tem uma certa capacidade de fazer certas coisas com isso, de vender, de alimentar pessoas, etc, etc. Agora, se ela tem R$ 1 milhão em terras agrícolas, eles são iguais. Eles são fungíveis. Alguém pode trocar. Sim, alguém pode fazer essa troca. Falar, eu gostaria de trocar a minha fazenda pela sua pilha de trigo. Talvez. Mas, se você for lá e trocar, a pessoa vai notar e ela pode ficar incomodada, porque pode ser que ela não queria fazer essa troca. Ou seja, é diferente. Então, assim, você pode dizer, tem um cara que tem um capital financeiro, ele tem um patrimônio de R$ 10 milhões, e tem uma outra pessoa que tem um patrimônio de R$ 100 mil. Então, a primeira é mais rica que a segunda. Elas trocariam o que elas têm? Porque nem sempre. Essa é a coisa. E isso fica ainda mais explícito quando você vai para fortunas maiores. Porque eu fiz um vídeo passado falando sobre isso, que boa parte da riqueza não é realmente riqueza, porque às vezes você tem, por exemplo, um acionista muito grande do Snapchat, o dono do Snapchat. O Snapchat hoje vale dezenas de bilhões de dólares, alguma coisa perto de 20 ou 30 bilhões de dólares, não me lembro, porque oscila muito. Mas o fato é, ele tem esse dinheiro, mas ele não pode vender essas ações, porque tem regulações, etc., que dizem que ele não pode vender essas ações. E mesmo que ele controle o Snapchat, ok, você controla uma empresa que é avaliada pelo mercado, não que ele esteja sendo comprado ou vendido, então é meio que um número relativamente fictício, porque todas as ações não estão à venda, só parte delas estão, mas enfim, o que eles fazem é pegar o valor de cada ação, multiplicar pelo número total e dizer que esse é o valor da empresa, o que se alguém estivesse vendendo ou se alguém estivesse querendo comprar, mas como isso não existe preço, porque o preço só existe quando a troca é feita, certo? Você pode dizer que a sua casa vale $1 bilhão. Se ninguém compra ela, ela vale isso. Tá entendendo? Por isso que você pode fazer uma estimativa de patrimônio de o que razoavelmente alguém pagaria pelo que você tem. Mas enfim, você tem esse cara do Snapchat, ele tem $10 bilhões em ações do Snapchat. Ele tem um poder. Você pode dizer, não, ele tem uma capacidade financeira, ele é um rico, ele é um dos 0,0001%. Ok. Agora, digamos que eu tenho outra pessoa e ele tem os mesmos $10 bilhões em produção de energia elétrica. Quem tem mais poder? Eu diria que o cara é da energia elétrica. Mas vamos mudar o exemplo para você ver como é que é a coisa. Digamos que alguém é um acionista controlador do Twitter. O cara é um dos donos do Twitter. Ele tem tantas ações que ele mandaria no Twitter. Ele pode falar o que vai aparecer, o que não vai aparecer, etc, etc. Eu não sei qual é o valor do Twitter, mas enfim, digamos que é $10 bilhões. Então você tem esse cara no Twitter e outro cara com $10 bilhões na indústria de energia elétrica. No Snapchat você olha, fotos fofinhas, dane-se. Aí você fala, não, Twitter, pera. Twitter você pode mandar uma mensagem, você pode pôr vídeos, imagens, você pode ter um discurso político, você tem um certo poder de controle de discurso ali, você pode escolher a hashtag se elas vão bombar ou não. Você tem um poder de manipulação aqui que... Ok, as suas ações são avaliadas em $10 bilhões, mas o seu poder como controlador deste veículo de comunicação é $10 bilhões? Não, é muito maior. Honestamente, você pode arruinar ou gerar muito mais riqueza do que isso ao longo de um certo período. E daí você comparar, não, mas o cara tem $10 bilhões no setor elétrico. Tá, legal, isso é importante, é fundamental, mas significa que os $10 bilhões do setor elétrico são iguais a $10 bilhões de ações do Twitter? Não é igual. Certo? Se você chegasse no cara que tem produção de energia elétrica e falasse, eu troquei tudo que você tem por ações do Twitter, você acha que ele ia falar,
tá? Não, ele não ia fazer isso. O que significa que não são as mesmas coisas. Então, isso é estranho. E a outra coisa é, que eu falei no começo do vídeo, é a maior parte do capital que existe não é mensurável. Porque até agora eu tô falando de ações, de patrimônio, etc, etc, etc. E mesmo eles não são exatamente fungíveis, mas boa parte do poder do capital não é mensurável, porque até agora eu tava falando de capital financeiro, não de capital social, ou de capital político, que é diferente, mas enfim, ou de capital humano. Ok? Então assim, eu posso falar pra você, olha, no Brasil existe um agricultor que ele tem um patrimônio de 100 milhões de reais. O cara é muito rico, ele produz alimentos, ele emprega muita gente, legal. E aí você tem um deputadeco na comissão de sei lá que dianho lá em Brasília, e esse deputadeco pode ou não incluir dentro de uma lei uma certa medida, uma certa linha de texto que vai destruir a fazenda desse primeiro cara. Qual é mais rico? Tá entendendo? Você consegue mensurar o capital, por exemplo, político de deputados federais ou senadores? Certamente não é o mesmo, certo? Eles conseguem articular de um jeito diferente. Alguns falam melhor, outros têm uns molejo melhor de passar as leis, outros caras conhecem a malemolência, todo mundo viu o que o Eduardo Cunha consegue fazer. Então, eles são a mesma... Não. Eles podem não ser ricos em patrimônio, mas o capital deles é político, é a capacidade de fazer certas coisas que não envolvem necessariamente dinheiro. Então, quem manda? O capital financeiro ou o capital político? Não sei. Como é que você faz essa conta? Então, como é que você pode dizer, então, desigualdade? Falar, ó, tem os vereadores de uma certa cidade, certo? Tem 9 vereadores de uma cidade. Pega uma cidade daquelas pequenininhas que tem 9 vereadores. Cada um deles ganha um salário mínimo. Você fala, bom, então, eles não estão ganhando muito dinheiro, certo? E daí chega uma empresa lá, vai se instalar numa cidade muito pequena, que vai contratar 3 mil pessoas. Esse é um negócio gigantesco. Estes vereadores, 9 vereadores, têm o poder de passar certas leis que vão acabar com essa empresa. Quem é mais rico? Qual é a desigualdade? Porque você pode pegar esses vereadores e falar, eles estão na camada mais pobre da população porque eles ganham um salário mínimo, mas eles são vereadores. E tem o dono da empresa lá que ele é um milionário. Como é que tá essa relação de desigualdade? Tá, ele pode ir pra qualquer outro lugar, mas ele vai ter uma perda de, tipo, mudar a fábrica dele ou a empresa dele de qualquer lugar, contratar e recontratar as pessoas. Vai ser um saco, ok? Não vai acabar com a vida dele, não vai morrer, mas vai impor um puta custo nele. Ok? Como é que você calcula desigualdade aí? Como é que vai funcionar isso? E outra coisa é, que eu tenho que falar isso mais nesse canal, é a importância de capital social. E capital social vence capital financeiro. Quase em todos os casos, capital social vence capital financeiro. Que é, basicamente, quantas pessoas gostam de você ou vão ouvir você ou se importam com você ou estão dispostas a ajudar. Essas são as relações que você tem com seres humanos ao seu redor. E como é que você mede isso? Por exemplo, um líder de comunidade ou alguém influente, um cara no YouTube. Como é que você mede o patrimônio de um Felipe Neto? Ele deve ser rico. Ah, caralho. Ok, ele deve ter uma grana legal pra caramba. Mas qual é a maior parte do patrimônio real de capital dele? A grana que ele tem ou o fato que ele tem um canal de 10 milhões de inscritos que ele fala pra quem ele quiser? PewDiePie, quase 60 milhões de inscritos, deve ser 55 milhões. Não sei, ele tem todos os inscritos, todos estão lá, ok? O PewDiePie, ele é... Nossa, ele deve ter grana. Qual é a maior parte do patrimônio dele? Grana ou capital social que ele tem? Não sei. E você também não. E volta e meia aparece umas galera que é uns nada. O cara sai do nada, junto uma galera que faz alguma coisa, e ele fala, mas não tem nenhum dinheiro no meio. Não. O cara que foi arrastado no avião da United. Ou o cara que filmou ele. O cara impôs um puta prejuízo. Por quê? Porque ele tem a capacidade de comunicação. Por quê? Porque agora todo mundo tem um celular. Certo? Você tem um smartphone que você pode compartilhar informação. Então essa capacidade de você compartilhar informação de alguma coisa que está rodando ao seu redor torna você mais importante, então as pessoas têm mais medo de fazer certas coisas criminosas ao seu redor, porque você pode acabar denunciando isso, inclusive políticos. Então você pode ter um político com um puta capital político, e daí vem um blog que não é antagonista, que os caras devem estar milionários a essa altura, eu imagino, mas eles têm a possibilidade de fazer 3, 4 posts e parar a câmera dos deputados.
E daí eles têm, sei lá, um repórter, um estagiário, eu não sei qual que é o salário, mas o cara tá ganhando, sei lá, 3 mil reais lá dentro, e o cara é o repórter que pescou alguma coisa, colocou no site, e esse cara parou a Câmara dos Deputados. Como é que você mede essa desigualdade? Como é... Então você pode fazer assim, ó, você pode fazer desigualdade por renda, você pode fazer que nem os retardados da Oxfam e fazer desigualdade por patrimônio. Tá, isso é só uma coisa. Cara, tem alguns youtubers no mundo que se o cara decidir, ele quebra uma empresa. É sério isso? Se ele decidir, não, agora eu vou foder esses caras. Ele consegue fazer isso. E ele consegue também fazer empresas darem certo. Por isso que assim existe marketing e anúncios. Ok, isso existe. Isso não é mensurável. E mesmo se fosse, não é a mesma coisa. 5 milhões de inscritos de um canal não são 5 milhões de inscritos de outro canal. Não é a mesma coisa. Eu não tenho um grande ponto no fim das contas, mas só pra mostrar pra vocês como essa discussão de desigualdade, quanto mais você começa a olhar, menos sentido ela faz. Enfim. Tchau, tchau.